Imagine viver em um dos lugares mais frios e isolados do planeta, onde a temperatura pode chegar a menos 50 graus Celsius e qualquer descuido pode custar a vida. Enquanto o resto do mundo se aquece em casas confortáveis, os Chukchi enfrentam um inverno brutal dormindo juntos sob pesadas peles de rena para manter o calor. Mas sua adaptação ao frio não é a única coisa impressionante. Esse povo depende totalmente das renas para transporte, alimento e abrigo. Mas o que realmente intriga muitas pessoas são seus costumes estranhos. Você sabia que entre os Chukchi, oferecer a própria esposa a um hóspede é um sinal de respeito e confiança? A amizade compartilhada não é vista como traição, mas como uma maneira de fortalecer laços e garantir alianças. Ou que o casamento pode acontecer de formas bem inusitadas, como a poligamia, e em algumas situações, um homem podia roubar uma mulher de outra tribo e levá-la à força. Ficou curioso? Então prepare-se para conhecer os costumes mais bizarros sobre os Chukchi, que com certeza você nunca imaginou. Os Chukchi estão localizados no extremo nordeste da Rússia, em uma das regiões mais frias e isoladas do planeta. O inverno por lá não é brincadeira. As temperaturas podem despencar para assustadores menos 50 graus Celsius, e o vento cortante faz com que o frio pareça ainda pior. A paisagem é dominada por tundras congeladas e vastos campos de gelo que se estendem até o oceano. As árvores são raridade, e a vegetação se resume a pequenos arbustos e musgos que lutam para sobreviver no solo congelado quase o ano todo. Os Chukchi aprenderam a lidar com o frio de um jeito que vai além de roupas pesadas ou abrigos reforçados. O próprio corpo se acostuma desde cedo, e o estilo de vida é ajustado para minimizar os riscos que temperaturas extremas podem trazer. Desde a forma como dormem até como organizam o dia, segue uma lógica pensada para manter o máximo de calor possível. Quando chega a hora de dormir, por exemplo, não basta apenas se enrolar em cobertas. Para garantir que ninguém passe frio durante a noite, eles utilizam o sono compartilhado. Várias pessoas dormem juntas, se cobrindo com peles pesadas de rena para manter o calor corporal concentrado. Quanto mais pessoas juntas, mais quente o ambiente fica, reduzindo as chances de hipotermia. Esse costume não é só uma questão de conforto, mas uma estratégia essencial de sobrevivência, especialmente em períodos de temperaturas ainda mais baixas. Além disso, existe uma noção muito clara de quando é seguro sair para realizar tarefas e quando o melhor a fazer é permanecer dentro das tendas. O planejamento do dia depende das condições externas, e a exposição ao frio nunca acontece sem necessidade. Até os momentos de caça e deslocamento são pensados estrategicamente para evitar desperdício de energia e minimizar os riscos. Outra adaptação importante está na forma como se movimentam. Para quem não está acostumado, uma caminhada simples na neve pode ser desgastante e perigosa. Mas os Chukchi conhecem bem o terreno e sabem como se deslocar sem perder calor desnecessário. O ritmo das atividades é diferente, sem movimentos bruscos que possam comprometer a respiração ou a circulação. Os Chukchi não apenas convivem com as renas, eles dependem delas para quase tudo. Esses animais são muito mais do que apenas uma fonte de alimento. São a base da sobrevivência, fornecendo desde transporte até material para roupas e abrigos. Sem elas, atravessar as vastas planícies geladas seria quase impossível. A carne é uma das principais fontes de alimento, consumida fresca, seca ou até fermentada para durar mais tempo. O leite, rico em gordura, ajuda a manter a energia necessária para enfrentar o frio. Nada é desperdiçado. A pele das renas vira vestimentas resistentes ao vento cortante, cobertores para reter o calor durante a noite e até a estrutura das tendas onde vivem. Os ossos são transformados em ferramentas e os tendões podem ser usados como fios para costura. Mas o que realmente diferencia os Chukchi de muitos outros povos do Ártico é o uso das renas como meio de transporte. Enquanto a maioria das populações indígenas da região usa cães para puxar trenós, os Chukchi domesticaram renas para montaria, algo raro nesse tipo de ambiente. Com isso, conseguem percorrer grandes distâncias sem depender apenas de trenós ou da força dos próprios pés. Essa adaptação permite que levem suas famílias e pertences para novos territórios com mais rapidez, mantendo o estilo de vida nômade sem ficar presos a um único lugar. O vínculo entre os Chukchi e suas renas é tão forte que a criação e o cuidado desses animais são parte
parte do dia a dia desde a infância. Aprender a conduzi-las, ordenhá-las e entender seus comportamentos é essencial para quem cresce nesse ambiente. Os Chukchi levam um estilo de vida que muda conforme o lugar onde vivem. Enquanto alguns percorrem as planícies geladas criando renas, outros passam os dias enfrentando as águas congelantes do Ártico em busca de alimento. Dois modos de vida diferentes, mas igualmente desafiadores, moldados pela necessidade de sobrevivência. Os que vivem no interior são nômades e dependem das renas para tudo. Estão sempre em movimento, seguindo as rotas de pastagem para garantir que seus animais tenham o que comer. As tendas onde moram, chamadas de iarangas, são feitas de madeira e cobertas com peles de rena para segurar o calor. O interior é simples, mas eficiente. Um espaço central para dormir, preparar comida e se proteger do frio. Como estão sempre mudando de lugar, tudo precisa ser fácil de desmontar e transportar. Já os que vivem na costa têm um estilo de vida completamente diferente. O foco não está na criação de renas, mas na caça marítima. As baleias e morsas são as principais presas, e capturá-las exige habilidade e coragem. Eles usam umiaks, que são canoas grandes feitas com peles esticadas sobre uma estrutura de madeira, para se aproximar dos animais. O trabalho é feito em equipe, e o arpão precisa ser certeiro para garantir que a caça não escape. Nada do animal é desperdiçado. A carne alimenta a comunidade, a gordura serve como fonte de energia e as peles viram roupas e cobertores. Os Chukchi vivem em uma sociedade onde ninguém tem autoridade absoluta. As decisões mais importantes são discutidas em grupo, e a voz dos anciãos e caçadores mais experientes tem um peso maior. Não há um chefe que manda em todos, mas sim uma organização baseada no respeito e na colaboração. Outra característica que diferencia os Chukchi de muitas outras culturas está nos papéis de gênero. Aqui, não há uma divisão rígida entre o que é considerado trabalho de homem e trabalho de mulher. As mulheres podem caçar e manejar armas, enquanto os homens podem cuidar das renas, preparar alimentos e criar os filhos, sem que isso seja visto como algo incomum. A flexibilidade nas funções garante que todos contribuam para a comunidade da melhor forma possível, sem limitações impostas por expectativas tradicionais. Além disso, existe um grupo dentro da sociedade conhecido como Soft Men. São homens que preferem realizar atividades tradicionalmente femininas, como costurar, cuidar das crianças ou organizar a vida doméstica. Diferente de outras culturas onde isso poderia ser motivo de preconceito, entre os Chukchi isso é algo natural. Cada pessoa ocupa o papel em que se sente mais confortável, sem que isso diminua seu valor dentro da comunidade. A vida dos Chukchi não é sobre status ou poder, mas sobre sobrevivência e cooperação. Cada um tem sua importância, e o que realmente importa é a contribuição de cada indivíduo para o bem-estar de todos. Entre os Chukchi, o casamento sempre esteve ligado a questões práticas e familiares. No passado, muitas uniões eram arranjadas pelos pais, que escolhiam um parceiro com base em alianças entre famílias ou na necessidade de fortalecer o grupo. No entanto, diferente de outras sociedades onde a mulher não tinha escolha, aqui sua vontade era levada em conta. Se não quisesse o casamento, tinha uma saída: fugir para outra aldeia, onde poderia ser acolhida e protegida. Outro costume comum era o casamento através da troca de renas. Um homem interessado em se casar podia oferecer um número determinado desses animais à família da noiva como uma espécie de dote. Quanto mais renas ele tivesse, maior era sua chance de conseguir um casamento vantajoso. No entanto, isso não significava que a mulher fosse obrigada a aceitar. Se não estivesse de acordo, ela poderia recusar, ou em casos mais extremos, fugir antes que o casamento acontecesse. Além disso, havia o casamento por sequestro, onde um homem podia roubar uma mulher de outra tribo e levá-la à força. Mas, ao contrário do que pode parecer, isso não significava que ela ficaria presa contra sua vontade. Na maioria dos casos, esse tipo de casamento terminava em negociações entre as famílias, onde a tribo da mulher exigia compensações ou renas em troca. Se ela não quisesse permanecer com o sequestrador, poderia ser resgatada por seus parentes ou até mesmo decidir ficar caso aceitasse a nova vida. Mesmo com essas tradições, os relacionamentos entre os Chukchi eram mais flexíveis do que em muitas sociedades da época. Agora vamos falar sobre a poligamia entre os Chukchi. Ela era permitida, mas não era uma prática para qualquer um.
Ter mais de uma esposa exigia recursos e responsabilidade, algo que poucos conseguiam sustentar. Apenas os homens mais ricos e influentes conseguiam manter múltiplas esposas, já que precisavam garantir que todas tivessem comida, abrigo e segurança. Como as renas eram essenciais para a sobrevivência, um homem com um grande rebanho tinha mais chances de conseguir esposas adicionais. No entanto, essa prática não era tão comum quanto pode parecer. Manter uma família numerosa exigia um esforço considerável, e em uma região onde a vida já era difícil, poucos se arriscavam a ter mais do que uma esposa. Além disso, a decisão de formar uma família poligâmica não dependia apenas do homem. As mulheres tinham voz nesse processo, e se não quisessem fazer parte desse tipo de união, podiam recusar ou até buscar apoio de sua família para sair da situação. Mesmo quando a poligamia acontecia, a relação entre as esposas não era necessariamente de rivalidade. Em muitos casos, elas dividiam as tarefas e cuidavam dos filhos umas das outras, formando uma espécie de rede de apoio dentro da própria família. O importante era garantir que todos tivessem uma vida minimamente estável, independentemente da estrutura do casamento. Para a maioria dos Chukchi, o casamento seguia um modelo mais tradicional, com um casal formando uma unidade familiar. A poligamia, apesar de aceita, era mais uma opção do que uma regra, e seu sucesso dependia da capacidade do homem de sustentar várias pessoas sem comprometer a sobrevivência do grupo. Entre os Chukchi, a hospitalidade ia muito além de oferecer comida ou abrigo. Havia um costume chamado amizade compartilhada, onde um homem podia oferecer sua esposa a um hóspede ou amigo próximo como um gesto de respeito e confiança. Para os Chukchi, essa prática não era vista como traição, mas sim como uma maneira de fortalecer laços entre homens e garantir alianças sólidas dentro do grupo. Essa prática ia muito além de um simples ato de generosidade. O compartilhamento da esposa simbolizava confiança mútua e um reconhecimento do valor do visitante. Recusar tal oferta poderia ser interpretado como um sinal de desrespeito, algo que poderia comprometer relações e até mesmo criar tensões dentro da comunidade. Em um ambiente onde a cooperação e o apoio mútuo eram essenciais para a sobrevivência, manter boas relações com aliados era uma prioridade. Se uma mulher engravidasse durante essas interações, a criança era automaticamente aceita pelo marido como parte da família, sem questionamentos. O mais importante para os Chukchi não era a paternidade biológica, mas sim a garantia de que a criança seria criada dentro de um ambiente estável e protegido. A sobrevivência do grupo sempre vinha antes de qualquer questão individual. Além disso, em algumas situações, o compartilhamento da esposa podia ocorrer quando um homem estava longe por longos períodos. Se ele saísse para caçadas prolongadas ou viagens, era comum que um amigo próximo ou parente assumisse temporariamente o papel de companheiro da esposa, garantindo sua segurança e bem-estar. Esse tipo de hospitalidade evitava que as mulheres ficassem vulneráveis ou desamparadas em tempos difíceis. Embora esse costume possa parecer incomum para muitas culturas, entre os Chukchi, ele fazia parte de uma estrutura social que priorizava a coletividade e os vínculos entre as pessoas. Com o passar do tempo e a influência de outras sociedades, essas práticas foram se tornando menos comuns, mas ainda permanecem na memória e na história desse povo, como parte de um sistema de valores que sempre colocou a sobrevivência e a união acima de tudo. No século XIX, um viajante russo cruzou as terras geladas do extremo nordeste da Sibéria e teve um choque cultural que nunca esqueceu. Ele já sabia que os Chukchi tinham costumes bem diferentes dos europeus, mas nada o preparou para o que viu naquela noite. Depois de enfrentar a longa jornada, ele foi recebido com comida, abrigo e uma oferta inesperada. O chefe da família que o acolheu fez um gesto respeitoso e apresentou sua esposa, deixando claro que o visitante podia passar a noite com ela se quisesse. O viajante ficou sem reação. Para ele, aquilo era algo impensável. Na Europa, o casamento era um laço exclusivo, e a ideia de um homem oferecer sua própria esposa a outro parecia absurda. Mas ali, as regras eram diferentes. Recusar um gesto tão importante poderia ser visto como desrespeito, e a última coisa que ele queria era ofender quem lhe oferecia abrigo naquele ambiente tão hostil. Observando melhor, ele percebeu que a esposa não parecia desconfortável. Ela não era uma vítima, nem estava sendo forçada a nada. Pelo contrário, agia com naturalidade, como se fosse apenas mais uma parte da vida cotidiana. Isso mexeu com sua visão de mundo. Será que o certo e o errado eram absolutos, ou dependiam de onde se estava?
O que para ele era chocante, para aquele povo era apenas uma forma de manter laços fortes dentro da comunidade. Mesmo sem aceitar a oferta, ele nunca esqueceu a experiência. Aquela noite fez com que entendesse que os costumes variam muito de cultura para cultura. O que parece estranho para um pode fazer total sentido para outro. Ele voltou para a Rússia com histórias que deixaram muita gente incrédula, mas, acima de tudo, com uma nova visão sobre as formas que diferentes sociedades encontram para sobreviver, se conectar e fortalecer seus laços. E o vídeo se encerra por aqui. Qual dessas curiosidades sobre os Chukchi você achou mais surpreendente? Por favor, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like.